Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre bate um papo muito agradável com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Estamos numa rodada de podcast com os vereadores de Santarém para que você conheça um pouco mais a fundo os representantes da cidade. E hoje aqui no estúdio da Vox a gente recebe o vereador Andreu Razeira. Seja bem-vindo, meu amigo. Jonas, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui com você na Vox, nesse podcast, e me apresentar aqui para a população santarena, fazer esse bate-papo aqui contigo. Maravilha, a gente fica muito feliz de te ver por aqui mesmo. Eu não estou te vendo, mas eu estou aqui te escutando. E não perde a piada, né? Mas, prazer, meu amigo. Olha, a gente vai pelo início. Quem é o vereador Andreu Razeira? Eu sou um santareno que a minha origem toda está aqui nessa cidade maravilhosa. Eu nasci em Santarém, eu sou filho da dona Nina Rosa, dos Santos Razeira e do Delcino Razeira. Delcino Razeira, meu pai veio ainda na década de 70 pelo projeto Rondon, pelo 8º Batalhão de Construção e Engenharia. Naquele projeto, vamos integrar a Amazônia para não entregá-la. Aqui conheceu uma paraense e eu sou o primeiro filho do casal. O casal teve 3 filhos, o Andreu Razeira, hoje advogado, sou pós-graduado em Direito Público, com ênfase em gestão. Eu tenho outras expertises dentro da área do direito criminal, civil, trabalhista, previdenciário e empresarial. A gente tem um escritório, Razeira e Furtado, tenho um sócio, o Celso. Estou com 51 anos, nasci em 1973. Fui criado no bairro da Prainha. A minha mãe é filha de agricultores ali da região de Monte Alegre, ali da aldeia do Curral Grande, e o meu pai nasceu no Rio Grande do Sul. Tenho 2 irmãos, o Peter Razeira, que hoje é diretor do Senai há bastante tempo, da escola do Senai em Santarém, o Fred Razeira, que é meu irmão caçula, e uma irmã de criação, que a gente considera irmã legítima, que é a Nayara, que é servidora pública concursada do município. Peter é meu amigo. O Peter, eu conheço. O Peter está há bastante tempo aí na direção do Senai, desenvolvendo uma atividade voltada à indústria, né? E tem evoluído bastante. A Escola Senai hoje ela tem um papel, há muitos anos no município de Santarém, não só no município, como em toda a região, na Alcoa, na mineração, e a gente fica feliz, porque quando a gente vê um irmão que tem as suas atividades pedagógicas, também estudou em Santarém, desenvolver na nossa cidade, a profissão e dar certo, é motivo de felicidade para a família. O outro é taxista, muito atuante aí no sindicato, participa da vida, do dia a dia da profissão do volante, e eu, por vocação, eu acredito, fui para a advocacia, mas quase terminei o curso de pedagogia lá na UBRA. Eu ainda fiz aí 6 semestres de pedagogia, mas quis à vontade eu declinar para o direito. Eu me sinto muito realizado como advogado, mas eu preciso te dizer, Jonas, e dizer para todo o pessoal que acompanha a Vox, que eu sou pessoa cega hoje. Eu comecei aqui brincando, eu estou aqui, mas eu não te enxergo. Mas eu enxergo com o coração. Com certeza. O Andreu é essa pessoa apaixonada pela cidade, por Santarém, de ver as coisas mudar. Bacana. Você é casado? Casado com a dona Carla. Carla é filha ali do bairro da Liberdade. Conheci há bastante tempo. Estou há 32 anos casado. Tenho um filho somente, o Arthur Delcino Razeira. Já é advogado, formou muito cedo, aos 22 anos. Já está exercendo a advocacia. Coisa boa. E já faz parte do nosso escritório. Digo que eu agradeço muito a Deus, sou um homem muito realizado por ter dado essa condição do meu filho formar, ele que a gente tem que render todas as homenagens a ele, porque é ele que lutou também, O pai e a mãe, você faz os indicativos, o filho tem que ter a perseverança, e eu parabenizo muito a força de vontade do Arthur. Maravilha, maravilha. Você falou no bairro da Prainha, né? Rapaz, Como foi para você crescer no bairro da Prainha?
Quais são as lembranças desses momentos? As lembranças são as melhores. Eu fui aquele garoto que realmente, eu digo sempre, hoje a gente não tem mais aquela forma de vida ali na década de 80, 90. Né? Fui criado ali próximo da Praça São Sebastião, ali do museu, do Banco da Amazônia. Tomei Nesse tempo muito. não tinha a orla, né? Do jeito que está hoje, né? É aquela orla antiga da frente do museu, que até desabou, já existia, Já? né? Tá. Ali a Cozampa, aquele posto da Cozampa. Então, tomei muito banho no Caixa, Eita. mergulhei muito no Tapajós, no Trapicho, naquela usina Imperador da Selpa, não sei se você lembra. Então, assim, eu fui criado ali, entre a Vila Arigó e as mediações da Praça São Sebastião. Pinei muito papagaio, joguei muita peteca, tomei muito banho no rio. Pescou muito. Pesquei muito de litro de 51, Como o é charutinho. Você quebra o fundo do litro com um fio quente e você põe um punhado de farinha lá no pescoço do litro, o charuto entra. Eu subia para casa de tarde com os olhos vermelhos, com uma cambada de 20 charutinhos. Naquele tempo eu ainda enxergava, tá? Bacana, coisa boa. Deu uma infância bem feliz, né? O sonho do meu pai era que eu fosse padre. E quando eu deixei, naquele tempo, o primário, que a gente chamava, né, eu fui para o Colégio Seminário São Pio X, eu fui seminarista. Mas quis o destino, Dom Lino, Dom Tiago ainda estavam vivos. Né, e no teste vocacional, eu me lembro que no último teste vocacional eu disse para o Dom Tiago que eu não queria mais continuar, né, na teologia e com a vocação para o sacerdócio. A minha vida não tinha aquele caminho. Entendi. Aí fui para o Dom Amando, terminei meu ensino médio no Dom Amando, estudei na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, me formei pela UBRA, muito novo ainda também, em 1998, passei na OAB e comecei a exercer a minha vida. Trabalhei muito na iniciativa privada, né, na saudosa empresa Marques Pinto Navegação. Você ficou quanto tempo lá, André? Eu trabalhei lá 21 anos da minha vida. Caramba, dos tempo. 18 anos, acredito que até os 40 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, quase dentro dos 40, até 2015. Entrei em 1994, saí em 2014. Foi um aprendizado. Trabalhei com um homem chamado Paulo Correia, do qual me orgulho muito. Me ensinou muita coisa, me ensinou o caminho aí do relacionamento no comércio, né, do desenvolvimento. Foi um grande professor, assim como o meu pai, que é um grande pecuarista hoje. Teus pais estão vivos, pai e mãe? Pai e mãe. Hoje, por incrível que pareça, 22 de maio, meu pai está fazendo 74 anos. Hoje é aniversário do meu pai, minha mãe tem 73. Maravilha. Atividade, produtores. Sempre quando deixou o 8º Batalhão, deu baixa, administrou uma companhia do Estado, a Copagro, e aí encaminhou para a pecuária. Foi a pecuária que contribuiu muito para a nossa formação. Economicamente, hoje, ele sobrevive da pecuária. Tem aqui em Alenquer algumas propriedades rurais e a gente está dando continuidade nessa vocação do meu pai. Bacana. Andrew, e o que hoje você é vereador, mas o que você pensou um dia estar na vida pública, ser político? Eu vou te falar. Em 1988, o meu pai, Delcino Razeira, ele foi candidato a vereador por Santarém. Em 88, pelo MDB, naquela época PMDB, o resultado eleitoral dele foi 1.237 votos. Naquele pleito, ele foi o 6º vereador mais votado. Em 88, ele ficou na primeira suplência. Aí eu, muito novo, acredito que eu tinha 15 anos de idade, já acompanhava meu pai nessa vontade de, vindo de fora, de dar uma parcela de colaboração naquilo que ele imaginava dentro da cabeça dele. Ele fez uma amizade muito grande com um homem que também foi um homem público conhecido em Santarém, o Baldo Campos Correia. Foi deputado federal, foi deputado estadual, foi presidente do BASA, e morreu no mandato de deputado federal. Foi prefeito dessa cidade também. E o meu pai fez essa amizade com o Baldo e todos os dias eles conversavam na frente da minha casa. Eu
eu costumo chamava Baldo de tio Baldo. Pela amizade com o pela pai, amizade com o papai. O papai foi muito amigo do Benedito Guimarães também, que foi deputado estadual, deputado federal, vereador desta cidade. Então a gente sempre teve assim envolvimento com a política, ela vindo dessas conversas, dessa vida do meu pai, do Razeira. E aí a gente, no exercício da vida, aprende a gostar e apreciar a boa política. O Baldo deixou um legado de vida pública muito importante para a região do Baixo Amazonas, né? Benedito também. E eu dizia sempre, olha, quando eu terminar minha formação, eu acho que a gente tem que participar da vida política do município. E aí, então tu já tinha um pouco assim no coração isso, né? Já tinha uma vontade de participar. E essa vontade, ela surge mais forte em 2000. Em 2000, nós conversávamos quando o Rui deixou, que o Rui, que foi prefeito, o Rui Correia, foi prefeito, é filho do Baldo, meu amigo, para mim é um exemplo de cidadão, de homem público, um homem que exerceu um mandato de prefeito de Santarém, que colocou essa prefeitura no eixo, advindo de 2 mandatos de Ronaldo, Ronan, né? E o Rui chegou na prefeitura e idealizou um novo modelo de gestão. Eu me orgulho de dizer que o município de Santarém foi o primeiro município a receber o Fundef do Pará. Por quê? Porque o Rui pegou uma casa um pouco desorganizada, para não dizer bastante desorganizada. Naquela época, os servidores do município recebiam um pagamento, principalmente os professores, ainda recebiam ali pelo museu de 2 vezes, de 3 vezes. Era um sufoco. E o Rui dizia, o dia que eu ganhar a eleição, eu vou acabar com isso. Quando ele se elegeu, ele trouxe o desembargador aposentado, que era advogado, o Milton Nobre, para dar uma assessoria jurídica. Certo. Montou um quadro de secretários. Hoje até o procurador, não é mais procurador do Ministério Público, o doutor Basto, foi secretário de Meio Ambiente, e por 4 anos, não teve o advento da reeleição, administrou essa cidade. Por incrível que pareça, na eleição do Rui com o Benedito, nós éramos Benedito Guimarães. Meu pai era Benedito, eu apoiei o Benedito. Benedito perde a eleição, o Rui se elege, e depois eu passo a ser um grande amigo e até hoje conservo essa amizade com o Rui. Maravilha. Tem sido o Acho que o vice dele não era o doutor Everaldo? O doutor Everaldo, que hoje é atual secretário de Saúde. Eu acredito sempre que o PT, naquela ocasião, não estava preparado para governar, para ser governo. Logo houve um desentendimento e o Rui acabou gerindo Santarém, sendo gestor aí de forma meio que independente, e se elegeu pelo, se eu não estou enganado, pelo PSD, não, partido que está o doutor Daniel agora, rapaz, é o PSB. PSB, né? E depois se filiou no MDB, já terminou o mandato no MDB. O tio Baldo, naquela ocasião, se elege deputado federal, mas logo em seguida, 1 ano, 2 anos depois, morre no mandato. Quando o Rui deixa a prefeitura, veio a necessidade de continuar na política. E aí é a hora que vem, né, a ideia de colocarmos uma pessoa para dar continuidade. Aí surge a campanha do ex-vereador Maurício Correia. E em 2000 eu acabo sendo surpreendido por uma enfermidade. Foi aí que eu comecei a ter umas fortes dores de cabeça, no início do ano de 2000. Né, e quando 25 anos, né? Há 25 anos atrás. E aí a gente foi fazer um exame e foi diagnosticado com um tumor cerebral. Nossa. Né, do lado esquerdo, temporofrontal. Naquela época só existia aqui o Dr. Jance, o Dr. Eric, meu amigo de infância, também da Prainha ali, daquela região. Estava chegando em Santarém, Jonas. E aí eu disse para minha família que eu queria ser consultado pelo Eric. Fui ao Eric, na época só tinha um tomógrafo aqui, que era do Espaço Amazônia, ali do tio Telmo Moreira com a tia Nádia. Sim, sim. Fiz o exame, resultado, tumor cerebral. Não tínhamos UTI aqui, não tínhamos microscópio eletrônico para fazer o processo cirúrgico. Tinha o doutor Jance, que estava deixando Santarém. Foi quando o Eric disse, olha, o nosso tempo é pouco, vamos para São Paulo. Só deu para chegar em Belém. Fui operado pelo doutor Eric e uma equipe do Hospital dos Servidores Públicos, o Filoiola. Cirurgia aí demorada, de 8, 9, 10 horas.
e voltei com uma sequela. Aí eu digo para todos aqueles que estão nos assistindo, a minha cegueira não é de nascença. A minha cegueira foi aos 26 anos, de um processo cirúrgico, de uma sequela irreversível, que foi o atrofiamento dos nervos ópticos. Logo depois da cirurgia, eu tive um edema muito forte, né, na parte da cabeça. Passei 9 dias aí numa UTI, em um coma induzido, né, mas consegui, graças a Deus, permanecer vivo. Hoje, pessoa com deficiência, pessoa cega. É difícil, meu irmão. Quando você é um jovem, que você... Cheio de sonhos. Cheio de sonho. Sonhos, né? E aí você se depara com uma mudança dessa radical, viver numa escuridão, viver num outro mundo, num mundo que o preconceito da sociedade é muito forte. Você vai no fundo do poço. Mas eu encontrei na família, dentro de tudo aquilo que... apoio dos meus amigos. Mas vai muito de você. Depende muito de ti. E hoje eu me considero um homem feliz, um homem que a cada momento eu realizo mais um sonho na minha vida. Deus tem estado muito presente na nossa vida. E um pouco da história do Andro é mais ou menos isso. Gosto muito de pecuária, gosto muito da produção agrícola, gosto muito do envolvimento no comércio, né? Eu acredito que nós temos ainda que mudar muito em Santarém, algum tipo de pensamento que nós temos aí em relação à produtividade, em relação... Nós somos uma cidade muito rica, muito abençoada geograficamente. Metade da sua vida... Quando você fez a cirurgia, você já ficou com deficiência visual? Já. Imediatamente? Eu já fui antes da cirurgia, a vista já foi dando sinal de que eu iria perder. E a cirurgia era meio que para salvar a sua vida mesmo? Era para salvar a vida. Certo. E salvou. Não precisei fazer químio nem rádio. O tumor, depois da biópsia, a natureza dele era benigno. E aí foi só depois se reinventar. Mas aí ficou a sequela, né? Ficou. Mas o André é um lutador, né, cara? Um cara que não desiste, batalhador, foi para a vida. Primeiro cego a chegar na Câmara de Vereadores. Primeiro PCD depois de 150 anos de legislatura no município de Santarém. Era assim um sonho difícil, porque eu não enxergo meu eleitor, né? Mas a gente tem plantado, desde que jovem fomos, né, na vida, construindo família, trabalhando, desenvolvendo aqui o dia a dia dessa cidade, acreditando muito nessa cidade. Já tive a oportunidade de ir embora de Santarém. Eu hoje trabalho para um grupo, como um advogado para um grupo empresarial muito forte, o grupo Buriti Imóveis, né, que tem um loteamento que você sabe que foi uma saga, uma odisseia para se estabelecer em Santarém. Né? Temos aí um passivo de uma ocupação do Juá, que a gente pode bater esse papo, né? Essas questões do município de Santarém eu sou muito antenado, né? Eu estou neste mandato hoje, Jonas, para dar tudo de mim. Certo. A cidade que tu tanto ama, né, cara? Pô, aí é legal. André, como é que você faz os processos, assim, a redige os processos? Você... Dizem que quando você perde um sentido, se aguça outros. Eu te digo, várias pesquisas sobre isso. Eu te digo hoje que, não fazendo um comparativo, mas me comparando com a informática, o meu HD passou a ser de 2 tera. Eu consigo assimilar, consigo guardar, muito. A minha intelectualidade, ela apurou, a minha audição muito, meu olfato muito, a minha sensibilidade bastante. Então, assim, Deus não te tira, Ele permite que o inimigo possa agir, mas Ele te compensa. Tu vê a história de Jó. Eu sou católico, tenho muita fé, sou devoto de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, acredito muito em Deus. E respondendo a tua pergunta, hoje a tecnologia, ela já te dá recursos assim que tu não queira saber. Se você me perguntar, tu aprendeu o Braille? Não aprendi e não quero aprender. Você não faz uso do Braille? Não. Eu faço uso de um assessor,
de um Certo. colega advogado, de uma secretária que possa ler. Eu tenho uma capacidade de interpretação muito boa, uma oralidade muito boa, né? Então, dentro da academia, da faculdade, da universidade, eu digo que os 5 anos que eu passei lá, eu passei para aprender, e depois eu tive uma facilidade muito grande de pôr em prática toda a teoria. Teoria é uma coisa, quando você sai, você pensa que sabe tudo e não sabe nada. E a prática é que vai te dar o dia a dia essa vivência, né? Então, hoje, sem vista, tem muitos recursos tecnológicos Sim. que nos dão este assessoramento e a gente desenvolve, né? Eu sempre digo que a advocacia, ela é uma negociação. Você fundamenta, você tem lei para você como requerido, para você como requerente, né? Depende do lado que você vai estar patrocinando a causa, e você ali dialoga com o magistrado, com o promotor é o fiscal da lei, e tem hora que as partes precisam ir para o consensual. Ou tem horas que um estranho vai decidir, que é o juiz. Certo. E aí quem fundamenta melhor, quem usa a melhor tese no direito, consegue. Mas sempre com apoio, respondendo a tua pergunta, de pessoas que têm também entendimento dentro do ordenamento jurídico, dentro da prática processual, do rito processual. E como você faz na política, eu já me pergunto. Aí é gostoso. A política a gente aprende a lidar com ela no dia a dia, né? E a política, eu digo assim, tem aquele que gosta, tem aquele que a utiliza como forma de negócio, para se dar bem, e tem aquele que está na política pelo um acidente. Eu afirmo para todos vocês que estão nos escutando que eu estou na política não é para me dar bem, não. Eu estou na política para desenvolver um mandato voltado para o povo. Eu digo que eu sou da base, mas da base do povo. Fui eleito pelo PL, Partido Liberal, mas antes disso eu não posso deixar de falar, Jonas, que para chegar neste mandato, nós já participamos de vários processos eleitorais, mas como candidato é o terceiro. Primeira eleição, eu fui candidato pelo MDB, tive 1.948 votos, já falei isso em várias entrevistas, fiquei na primeira suplência. Na segunda eleição... Essa deu na trave, né? Na trave. Fiquei suplente do deputado Antônio Rocha, fiquei suplente do Ronanzini e da Alba. Na segunda eleição, eu continuei no MDB. Sempre fui muito MDBista. E, de novo, 2.148 votos, aumentei. MDB, primeira suplência. De novo na trave. De novo na trave. Teve vereador... Vamos mudar o canto agora, né? Da outra eleição, vamos mudar o chute, né? Teve vereadores que se elegeram com 1.200 votos na primeira eleição. Muito menos votos que você. Com 1.500, com 1.600, e você diz assim, meu Deus, será que eu errei o partido? São respostas que, infelizmente, quando você perde uma eleição, é doído. Né? Somente duas, né? Duas. E aí me veio a vontade de ir para a terceira eleição. Eu digo, ora, o atual presidente disputou 4, por que eu não vou disputar 3? E aí a terceira eleição eu resolvi deixar o MDB. Eu estive na base da gestão passada, já na segunda legislatura, em um movimento de engenharia política, eu, como primeiro suplente, fui instado a assumir o mandato na saída do então vereador Alexandre para a Secretaria de Governo. Passei 1 ano como vereador. Já dava para ter uma noção, até porque eu fui funcionário público do Poder Legislativo por 15 anos e 3 meses. Você sempre esteve ali, né, dentro da Câmara, sempre tive trabalhando, no movimento político. O ex-vereador Maurício teve 3 mandatos, do qual nós colaboramos muito, e o Rui Corrêa teve um mandato de vereador também, do qual nós fizemos parte da assessoria. E aí deu para que a gente pudesse aprender, desenvolver as atividades do Legislativo, projetos de leis, algumas proposições, moções, requerimentos, indicações. Então a Câmara, para o vereador André hoje, não era algo tão estranho. Nós já tínhamos vamos dizer assim, uma experiência
como ela funciona internamente, mas eu só nunca tinha sido vereador. Já na segunda eleição eu tive a oportunidade, substituir o vereador Alexandre, depois substituir o vereador Ronan. Eu passei quase 2 anos como vereador. Por 2 suplências, né? Por 2 suplências. Eu digo assim que eu estou no 3º mandato, brincadeirinha, é o primeiro, né? E nesta eleição nós tivemos a inteligência, eu digo sempre, de disputar a eleição no PL. Deixei toda aquela história do MDB, aquelas amizades, mas eu digo assim, eu deixei o partido, mas eu não deixei o relacionamento construído com os políticos do Pará, com os políticos de Santarém, com os políticos que estão atuando. Porque a política ela é momento também, né? Ciclo, né? Você tem que estar ligado, senão você perde o momento. É como você não prestar atenção numa parada de onde teu ônibus passou. Passou direto, né? Passou direto e... Agora esse mandato não, esse tem um sabor especial, né? Esse eu não entrei pela janela, eu entrei pela porta. Estar vereador hoje pelo PL é ter uma responsabilidade muito grande com quem acreditou, com quem depositou a confiança em nosso nome. O PL fez 1 ou 2? O PL fez 2. 2, né? Por 500 votos não fez o terceiro. Nós tivemos você e o vereador Malaquias. Malaquias. E a gente tem desenvolvido um mandato participativo, porque eu sempre digo assim, é a população que deve nos informar, embora nós tenhamos conhecimento, aquilo que aperta, aquilo que é a dificuldade do dia a dia. É a mobilidade? O que a gente precisa mudar em Santarém na mobilidade? Olha, Jonas, hoje o nosso sistema viário, e todo ano é a mesma desculpa, são as chuvas. A cidade está muito esburacada. Mas não chove o ano inteiro. Não chove, dá para planejar, dá para se preparar para o próximo inverno. Nós temos problema de drenagem, Jonas, de décadas. Você vê aí quando dá uma tromba d'água, você tem que parar seu carro, a sua moto, a sua bicicleta. Eu já parei carro na rua com medo de passar. Porque você vai ter prejuízo. As obras de drenagem neste município, e eu sou um estudioso desse município, foram feitas no governo militar, quando a ETESCO fez as grandes galerias com a DNOS. A cidade era pequena, né? Poucos habitantes ainda. Se você pegar uma foto hoje aérea, você vê a cidade planejada até Anísio Chaves. Eu já vi isso. Depois da Anísio Chaves, a cidade cresceu de forma desordenada, sem um planejamento, com base em ocupações irregulares e invasões. Eu acho que você já é o 5º ou 6º vereador que vem aqui na gravação falando sobre o planejamento, da necessidade urgente de um planejamento para a cidade. Eu fui secretário de planejamento por 3 meses de Santarém, mas eu acompanhei o ex-prefeito Rui Correia por 4 anos no planejamento. E nós fizemos uma parceria com a UFOPA, que tem vários cursos, engenharia de pesca, tecnologia. Hoje nós temos aí várias universidades em Santarém, vários acadêmicos que você pode pensar Santarém. O acadêmico que está ali no seu curso, ele está para desenvolver aquela prática teórica. Então nós temos... Está cheio de gás, né? Nós temos aí... Olha, se você acessar hoje a página da Prefeitura de Santarém, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul ou do Nordeste, quero conhecer Santarém. Só se for uma página privada, porque a página do município é triste. Não te dá dados, referência de nada. Nós não temos um data center. A nossa prefeitura ainda, tecnologicamente, está aquém de muitas outras prefeituras no país. E nós temos ali uma universidade federal, com vários cursos voltados a essa questão tecnológica. Pode ser, fazer uma parceria, né? Nós temos aí a questão da taxa de lixo, que todo dia eu recebo gente no gabinete. Doutor, estou pagando um preço absurdo. Quem fez esse cálculo para quantificar esse lixo? A taxa de lixo, eu quero dizer para toda a população de Santarém, não foi criada pelo antigo gestor, foi uma obrigação federal dentro da questão do descarte de material sólido, dos lixos que nós temos aí, os recicláveis, para que a prefeitura arrecadasse e desse a destinação. Até hoje nós estamos dando a mesma destinação, um aterro descontrolado,
o meio ambiente sendo agredido, chorume descendo ali para o Miritituba. E aí a pessoa me diz assim, e essa taxa de lixo? Como é a base do cálculo? Nós não sabemos, foi uma criação de técnicos ali da Seminfra ou da Semurb, que até hoje a gente pretende dialogar neste mandato para chamar essa discussão. Nem os vereadores não sabem. Você, como vereador, não tem essa informação. Já fiz um pedido de informação, estou esperando a resposta. Sim. Qual é a base? Se você tem um terreno hoje que não tem nenhuma edificação, não mora ninguém, você está pagando lixo, taxa de lixo. E você não está produzindo lixo. Então, são questionamentos que não dá para engolir. Você vai para o centro da cidade que tem coleta 5 vezes, você paga 500 e poucos reais. Se você mora num bairro e paga 3 vezes a coleta, é um outro valor. Se você mora numa rua que não tem asfalto, é outro valor. Né? Então são coisas assim que a gente se pergunta, como dar uma solução para aquilo que é cobrado e para aquilo que o lixo não está tendo a destinação correta. Se está correto, pelo menos cobrar a taxa de lixo. Eu penso que a gente tem que cobrar, a prefeitura tem que arrecadar, mas tem que ter resposta para tudo. Eu acho que o grande problema não é a taxa, não é a cobrança, tipo da Zona Azul, não é o problema, a forma, às vezes, como acontece, né? Ou então o resultado. Porque você está falando aí da taxa de lixo e a destinação, o valor é para ser arrecadado, para dar-se uma destinação correta para o lixo, mas não está sendo feito, mas está sendo arrecadado. E se você não paga, você é executado. Né? É um caso a se pensar bem, realmente. A gente fala da mobilidade, quando a gente vai para a saúde. André, hoje, abrir um parênteses aqui, mobilidade, né? Imagina, graças a Deus, eu tenho uma vida tranquila. Mas eu normal, me considero uma pessoa normal, mas eu tenho dificuldade em andar algumas calçadas. Imagina uma pessoa com deficiência. Não temos um projeto do Executivo voltado a um projeto piloto, pelo menos para Rui Barbosa, ali no trecho que compreende a Praça Barão de Santarém, São Sebastião, até a Barão do Rio Branco, que um cadeirante pudesse descer ali e fosse pelas calçadas, todas no mesmo nível, um piso tátil. Você vê alguns asfaltos que foram feitos na gestão passada que tem piso tátil, mas tem piso tátil que o cego bate no porte. Que engenheiro é esse, rapaz? Que coisa maluca é essa de se ver? Então, assim, nós temos universidades que foram estruturadas e não... Quando você fala de planejamento, tudo isso poderia estar no planejamento. Tudo isso poderia estar no planejamento. Nós não temos. Poder Legislativo nem preparado para um PCD está. Tem uma rampa lá, o cadeirante chegar, descer na rampa, mas se ele for lá no gabinete do vereador André, não tem adequação nenhuma, nem piso tátil para o cego. O cego vai pela parede, vai pela bengala teclando, porque não tem piso tátil. A Câmara não está nem preparada. As autarquias federais piorou. Talvez o Ministério Público Federal, que é um prédio novo, talvez a Justiça Federal, o Fórum de Santarém não tem piso tátil. Então, o dever de casa começa nas entidades, nas instituições. Então, assim, dizer que só a prefeitura, não, está tudo errado. E nós temos aí, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu sou o primeiro vereador PCD. Estou fazendo uma alteração num projeto de lei do Executivo, que na legislatura passada foi um projeto de nossa iniciativa, para conceder mais uma gratuidade para as mães atípicas que precisam acompanhar seus filhos autistas. Certo. Então, assim, nós estamos na Câmara, né, para tentar ser um divisor, para buscar parceria com os outros vereadores, para a gente não acabar de vez, mas diminuir essas grandes dificuldades que hoje as pessoas com deficiências têm para acessar políticas públicas no nosso município. Principalmente mobilidade naquilo que você fala. Se você hoje precisar, Jonas, eu faço um desafio contigo. A gente pega uma cadeira de roda e eu vou te empurrar, tu vai me guiar porque tu enxerga, e nós vamos aqui na São Sebastião, na frente de Fátima, e vamos esperar um ônibus e eu vou te embarcar pelo elevador do ônibus. Nossa, a frota não tem, amigo. Vai passar 20 ônibus, eles vão parar, eu digo, olha, ele é meu tio, eu quero embarcar ele aí. Não tem elevador. 10% da frota era para ter elevador. Quando tem, está quebrado. Aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Mobilidade? A pessoa com deficiência, infelizmente, em Santarém, sofre bastante nesse quesito mobilidade.
E não queira saber, não é só na mobilidade. Na saúde é outra tristeza. Se você hoje precisa acessar a saúde, né, e você já tem um direito, está estabelecido, direitos constitucionais. Pessoa com deficiência, criança, idoso, tem a prioridade. Às vezes nós somos ignorados. Então, quem é o culpado? É aquele servidor ou aquela pessoa que enxerga um deficiente, mas ignora. E aí é preciso que a gente use o poder de polícia, aí é preciso que o familiar seja ignorante, para que a gente consiga realmente acessar aquilo que de direito é nosso. Se para os normais já é difícil, você sabe, tu imagina para um PCD. As calçadas, sim, muitos locais, principalmente, a gente. Porque a rua a rua para o carro, calçada para o pedestre. Mas em muitos locais a gente tem que ir para o meio da rua, porque não tem a mínima condição de se passar. Né? Às vezes as pessoas, uns avançaram a casa, outros fizeram uma calçada de cada altura, né? Árvore. É uma situação muito difícil mesmo. Eu costumo dizer que o nosso papel no Poder Legislativo é fiscalizar, é cobrar, é propor, é elaborar leis que possam melhorar aí esse acesso às políticas públicas. Mas eu me preocupo muito com a atual gestão. A atual gestão, em 6 meses, iria pôr em prática o Hospital Materno Infantil, que é uma obra que tem o maior investimento do Estado e uma contrapartida do governo federal. Há mais de 15 anos, 13 anos se arrastando. O Hospital Materno Infantil, o atual prefeito não inaugura daqui a 6 meses. Eu me preocupo com o atual prefeito na questão do novo pronto-socorro que seria construído no norte. Até hoje já se passou 100 dias, já vamos chegar aí no aniversário de Santarém, nada de pronto-socorro. Nós tivemos agora uma decisão judicial que bloqueou toda a mídia institucional da saúde, porque o pronto-socorro municipal, que foi alvo de uma ação proposta, uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, até hoje teve aquele incêndio, tem que cumprir algumas condicionantes, oxigênio, água, qualidade, está lá capenga. Saúde não tem investimento. Tem horas que o hospital municipal está abarrotado de pessoas, mas são pessoas de outros municípios. Nós temos que conversar com o governo do estado para você acessar hoje o regional, que também já ficou pequeno. Você tem que passar pela regulação do municipal. E às vezes a gente culpa a gestão. Pô, não tem vaga, não dá para transferir. Não dá só para culpar. Nós temos que chamar a responsabilidade de um governador que diz que é presente, mas hoje é ausente da nossa saúde. Se você for lá no setor de hemodiálise do regional, as poltronas estão velhas, enferrujadas. O regional hoje atende, faz milagre, mas está capenga. Eu não sei o que a Mais Saúde faz no regional. Desenvolve um bom trabalho? Penso que quando tem insumos, quando tem condição financeira faz. Mas nos últimos tempos, o pessoal está morrendo no regional. Você acha que Santarém precisa de um novo PSM? O prédio parece que tem 100 anos, né? 150 anos. 150 anos. Como é que você vê essa questão do pronto-socorro lá? O prédio ainda funciona muito bem, passou por algumas reformas, mas a gente precisa de um novo equipamento que possa... Mas ele é adequado para um prédio que foi... Fizeram puxadinhos, né? Fizeram gambiarras, que a gente chama. Não é adequado. O prédio é muito velho. Porque a saída de emergência ali o PSM hoje é triste. É uma ferramenta de política pública que opera, mas só passou por uma reforma naquela antiga gestão da Maria do Carmo, lá para Marechal Rondon, e outras reformas que foram mais cobranças do Ministério Público, do Poder Legislativo, depois do incêndio, mas hoje o prédio não tem condição de funcionamento. André, a gente sabe que a saúde ela é um problema nacional, na realidade, mas você acha que em Santarém poderia ser melhor?
Não só em Santarém, eu acho que em todo município do Brasil. O que tem que acontecer é que os nossos congressistas têm que fazer um projeto igual como foi feito na educação. Fundeb. Certo. Olha a evolução que nós tivemos na educação. Presença de dinheiro, recurso. Com recurso, você faz obra, você faz investimento, você investe no servidor público. A nossa saúde no Brasil e no município de Santarém é a mesma. Porque a educação é super importante, mas a saúde é vida, né? É o vida. ponto mais sensível do ser humano, né? Nós precisamos melhorar bastante a saúde. Eu penso que muito dinheiro na gestão é gasto de maneira ainda equivocada. Eu acredito que a nossa saúde, os nossos deputados estaduais, o governo do estado, já que nós somos recepção de pacientes que vêm de Alenquer, do Baixo Amazonas, da Transamazônica, eu acredito que o investimento do estado, né, numa contrapartida com o município, teria que ser maior. A compensação, porque essas pessoas muitas vêm também sem o TFD, né? Só TFD, eu já pego a embarcação, o ônibus. Tem prefeitura, Jonas, que embarca os pacientes de ônibus e deságua aqui nas casas de apoio e corre para o municipal. Vai lá lutar pelo teu TFD, vai lá ser atendido. E esse repasse financeiro de prefeitura para prefeitura é muito pouco. Isso tem que mudar, essa tabela tem que mudar. Nós estamos caóticos de saúde em Santarém. E o que está sendo feito na Câmara hoje em dia, André, para mudar essa situação? Nós estamos cobrando, né, através da Comissão de Saúde, né, a comissão tem visitado as UBS do município, UBS aí sem medicamento, UBS sem médicos, né, UBS que estão precisando de reformas, né, e a gente está esperando que o gestor que colocou no plano de governo dele que iria dar um novo modelo de gestão para a saúde, mude aquilo que está. Porque a desculpa que tem é que não tem dinheiro. Né? O ex-prefeito tentou aí no modelo OS, não deu certo, voltou para a gestão municipal. Eu entendo o esforço do secretário Everaldo, né? Conheço o Everaldo, conheço a competência dele, mas é aquilo que a gente volta. Não tem recurso. Se não tem recurso, o povo vai morrer. Está lá a Casa da Mulher. Tem humanização? Tem. Precisa de um outro equipamento. Certo. As mulheres que vão parir ali não têm condição. Tem higiene? Tem. Mas quando dá um acúmulo de pacientes, é um negócio assim desumano. Precisa de mais investimento. Então né? eu acredito que a gestão tem que ter um olhar mais forte para a saúde. Entendi. André, a gente tem um quadro aqui, tem umas perguntas que a gente está fazendo para Mas eu queria falar ainda antes da agricultura, o que eu penso. Não, fica à vontade. Eu sou um filho do setor produtivo, né? Eu acredito muito na força da nossa agricultura familiar, né? As regiões de várzea, nós temos aqui tradicionalmente as regiões aqui do Piracanhuera de baixo, Piracanhuera de cima, aqui no Tapará, modelos que ao longo de séculos, criação de gado, plantação de melancia na época da vazante da água, melão, hortaliças, esse pessoal abastece o mercadão. A agricultura, o agro é o que mais movimenta a economia, né? O agro hoje representa a maior parte do nosso PIB. Nós tivemos aí na década de 2000 a chegada do agronegócio em Santarém, áreas que eram capoeira viraram áreas de produção agrícola, de soja, de milho. Eu tenho acompanhado essa evolução. Mas o que falta para Santarém, para a nossa região do Pará, é a tal da regularização fundiária, é a tal da reforma agrária, é a tal de resolver o problema fundiário que nós temos aqui. Jonas, nós temos... Parece que a cada 100 imóveis, 80 não estão irregulares, né? Tudo irregular. Nós tivemos agora um embargo, por conta do IBAMA, um embargo coletivo, que engessou regiões como nem Mogi dos Campos, Belterra, um pedaço de Santarém. A cada momento para atenção indígena. Nós tivemos assentamentos que foram criados na década de 90 e 95, assentaram, fizeram uma política de assentar a população que já estava lá morando e prometeram tudo, energia, água, educação, saúde,
e abandonaram essa população. Como é que essa população vai produzir que não tem ramal? Como é que vai escoar a produção, né? E você não pode dizer que é seu mais hoje, que é coletivo. Sim. Então, assim, o Lago Grande vive um cenário de abandono. E o Lago Grande não é todo o Lago Grande que é assentamento. Outra parte do Lago Grande são propriedades que nunca o INCRA resolveu a questão fundiária. As várzeas, hoje existe uma confusão. Tem famílias que ainda criam gado, tem outras famílias que não querem a permanência de gado. Tem o plano de utilização. Então, nós precisamos que quem nos representa em Brasília, os deputados, possam dialogar. E aquelas comunidades que não queiram mais continuar como assentamento, aquelas comunidades que nunca tiveram pretensão indígena, eu acredito que em Santarém tem lugar para tudo, quilombola, índio, comunidade tradicional, mas a gente tem que resolver o problema fundiário, dar condição para quem está lá plantando, para quem está lá morando, tenha qualidade de vida. Não dá para IBAMA chegar, a Secretaria de Meio Ambiente chegar punindo quem vive no sol, na chuva, quem desenvolve, quem traz comida para esse município. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Sim. Nós tivemos já uma sessão na Câmara, apertamos os deputados que nos representam em Brasília, apertamos o INCRA, apertamos a Secretaria de Habitação, que nós temos problemas seculares de regularização fundiária urbana no município. Santarém, quase ninguém tem documento, muito pouco tem documento. RG que é uma... Você está falando desse tipo de documento? Não, documento fundiário. Fundiário. Você tem posse. Você tem um terreno que você compra de um recibo para o outro, de uma área que foi invadida. E essas invasões, e esses loteamentos que estão surgindo, Jonas, no Eixo Forte, ao longo da Curuaúna, ao longo da Cuiabá, que nem rua tem. Esse passivo, quem vai ficar? Os próximos prefeitos? É uma desorganização. Eu, se fosse prefeito, eu ia usar a mão forte da lei. Não, aqui não tem fracionamento. Aqui eu não aceito dessa forma, está embargado. Porque as pessoas têm um terreno hoje, fracionam, e o passivo? Estrada, equipamento público. Não dá para ser assim. Ali vai precisar de escola, você vai na região do Mato Grosso, não é essa anarquia. Não é o cara cortando o terreno dele e vendendo 10 lotes da forma que ele pensa. Não, tem uma prefeitura, tem uma secretaria. Para que esse número de secretarias se não tem operacionalidade de nada? Então, Santarém está por conta, amigo. Mas a Câmara está atenta, nós estamos lá lutando. Nós somos legisladores. Nós cobramos, nós indicamos, nós fiscalizamos, mas quem tem que resolver é a gestão. Certo. E eu acredito que a nossa gestão ainda está capenga. 6 meses, André, é pouco tempo. Já não é governo de oposição que chegou à prefeitura. É o governo da continuidade. Quando o doutor Nélio indicou o prefeito José Maria, era continuidade. Certo. Muitos asfaltos foram feitos. Você já passou, né, depois dessas chuvas, como os asfaltos foram aniquilados? Será que foram feitas drenagens profundas? Ou será que foi só jogada aquela capa de asfalto? Isso é dinheiro público, amigo. Então o dinheiro público está sendo tratado como nada. É nós que pagamos essa conta. Então é um mandato assim que eu fico preocupado de às vezes não dar conta daquilo que a gente se propõe como vereador. Certo. Os ramais. Não temos ramais hoje, não. Pessoal lá do Santarém Mirim, pessoal do Ituqui. Mas é chuva. Todo ano chove, meu amigo. Ramal no Lago Grande. Nós temos 2 grandes reservas aqui. Uma nossa, Arapiuns Tapajós, a Resex, e uma da Flona. Os prefeitos têm que atuar lá dentro. Eu pergunto, não são seres humanos. No lado da Resex, Jonas, até hoje não tem energia 24 horas. Cadê os nossos representantes a nível de deputado estadual e federal? O pessoal vai viver na... 2025, não tem luz elétrica. Motor de luz, pagando R$40 uma hora, 2 horas de energia. Por que Equatorial, que é a concessionária privada, tem a concessão, não desenvolveu até hoje no Arapiuns e no Tapajós rede elétrica? O que está faltando? Nós estamos no século XXI, 2025. Santarém está muito desorganizado, amigo.
Espero que melhore. Vereador André, a gente tem um quadro aqui que a gente faz umas perguntas básicas para todo mundo que vem aqui, todos os vereadores. Vou lhe fazer umas perguntas, você responde rápido, meio que sem pensar. Tá. Um lugar em Santarém que você ama muito, gosta muito de estar. Pracinha. Pracinha? É. Qualquer uma? Pracinha que vai lá na frente do Mascotinho Sim. até o museu. Tá. Um prato, uma comida que você gosta muito. Pato no Tucupi. Pato no Tucupi? Essa pergunta eu estou fazendo para os vereadores aqui. Eu não quero dizer que você não seja parceiro dos outros vereadores ou vereadoras, mas um vereador, uma vereadora que é um parceirão na Câmara. Vereador Alexandre Maduro, eu chamo ele de o meu vereador Leão. Pronto. Um político que te inspira. Ele hoje é governador de São Paulo, Tarcísio. Se você não sendo político, seria o quê? Advogado. Advogado, já está na profissão, né? Um medo. Medo de frustrar aqueles que votaram no André Razeira. Certo. Um sonho que ainda não realizou. Voltar a enxergar de novo. Enxerga o coração, que você falou, né? Hoje você enxerga o coração. Né? E se você fosse prefeito por um dia, que ação, que início de projeto, o que você faria se fosse prefeito por um dia de Santarém? Se eu fosse prefeito de Santarém por um dia, eu iria construir um novo municipal. Certo. Como é que você imagina Santarém daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Como é que você imagina essa cidade? Geograficamente, nós temos uma posição que toda cidade no Brasil queria ter. Nós estamos na margem de 2 rios, Tapajós e Amazonas, próximo aqui das Américas. Eu imagino que daqui a 10 anos Santarém é um Eldorado por conta dessa relação com o Mato Grosso, né, do Arco Norte, do desenvolvimento, obrigatoriamente passar para o Santarém. Eu acredito que economicamente nós vamos estar muito bem, só espero que esta evolução ela seja feita de forma pensada, planejada, porque aqui nós temos universidade de sobra, aqui nós temos turismo, aqui nós temos agricultura, aqui nós temos infraestrutura bem localizada, mas aqui nós precisamos que as pessoas possam planejar Santarém, que estão à frente, as nossas autoridades estão à frente do município. Então, daqui a 5, 10 anos, Santarém é uma outra cidade que verticalizou, uma cidade que precisa ser planejada. Eu penso assim. Maravilha, maravilha. André, você está há muito tempo, né? Sempre esteve ali presente na Câmara Municipal. É a primeira vez que se tem 4 vereadoras, né? Sempre tinha uma ou duas, né? Como é que você vê esse avanço das mulheres na política? Eu acredito que tinha que ter até mais. Para mim, quase tudo, né? Eu acredito que era para ter umas 10 mulheres menos, lá na Câmara, né? Eu tenho prestado atenção, Jonas, que as mulheres têm se empoderado. Elas têm tido mais coragem de participar da vida política do município. E a presença delas lá demonstra que a população está acordando. Eu não consigo viver sem mulher, sem as mulheres. Então a presença deu para dar um novo modelo de parlamento, elas são mais sensíveis, são mais preocupadas com as causas sociais, né? Eu admiro muito as 4 vereadoras que estão lá, são vereadoras totalmente diferentes. A Elita vem no segmento, a Ivanira vem de um outro segmento, lá do Rio Arapiuns. A Bárbara, a esposa de um médico, o Dr. João Otavianos, também representa um outro segmento. E a vereadora Alba é uma enfermeira atuante. Então, assim, eu acredito que tem espaço para mais mulheres. Eu acredito que elas têm que se encorajar mais e participar da vida política do município. Nós precisamos de mais mulheres no Poder Legislativo para que a gente possa ter aquele olhar feminino, aquele olhar mais políticas, né, que possam atender a grande numerosidade de mulheres que temos em Santarém.
Até porque muitas causas, tem causa que é muito ligada à área feminina, a mulher, que entende muito mais que o homem. E acabava-se que os homens estavam decidindo, né? Agora acho que quatro. E todo mundo que vem aqui diz que elas são ativas pra caramba. As quatro estão ali mesmo debatendo, apresentando projeto, dialogando. Né? Umas mais, outras menos, que o parlamento é plural, Aham. né? E cada uma tem a sua identidade, né? De onde surgiu. Mas eu acredito que elas têm buscado empenho, Legal. né? E tem, nesses 5 meses, eu tenho observado, elas são atuantes, muito atuantes com essa questão das pessoas com deficiência também, com essa questão do abuso que as mulheres vêm sofrendo, a cobrança muito forte de políticas públicas de enfrentamento, questão familiar. Então, assim, tem mais sensibilidade, né? As mulheres sempre têm mais sensibilidade do que nós homens. O parlamento hoje está recheado dessas 4 mulheres e produz melhor. Maravilha, maravilha. Deixamos aqui perto do nosso encerramento, o orçamento hoje da prefeitura ele é em torno, acho que de 1 bilhão e 800, né? 1 bilhão e 840 milhões. Você acha que esse valor ele é suficiente ou é insuficiente para administrar uma cidade, para fazer uma boa gestão, uma cidade do tamanho de Santarém? Esse orçamento, Jonas, ele é uma previsão. Uhum. Assim como ele pode estar dentro desse 1 bi 840 milhões, às vezes, com as emendas, com os convênios, nós podemos chegar até 2 bi 200. E o município tem a obrigação de cumprir 80% a 90% do orçamento. É um orçamento que quando a gente olha assim, 1 bi ou 2 bi, muito dinheiro. Santarém cresceu muito, tá? Santarém não é mais aquela cidade de 200 anos atrás, nós vamos fazer aí, se eu não me engano, 363 anos. 364. 64 anos. Santarém tem quase 350 mil habitantes, tem déficits habitacionais inacreditáveis, problemas de saneamento, problemas estruturais em equipamentos públicos. Nós não temos grandes obras estruturais. Então, assim, orçamento grande, porém, ainda falta recurso. Como é que você vai resolver o problema de drenagem do município de Santarém? É obra que não aparece. Como é que você vai resolver o problema da saúde de Santarém? Hoje, o município repassa mais de 25% para a saúde. É 15% constitucional. A gente chega a 27% e não dá conta. Então, assim, se você comparar o orçamento de Paraopeba com Santarém, você vai ficar assim impressionado. E você vai ver Paraopeba, não chega nem a metade de Santarém. Então, assim, é muito pequeno. É por isso que nós temos aqui que atuar na base primária, desenvolver economicamente Santarém para que a gente possa arrecadar ISS. Aumentar a arrecadação, né? Nós não temos. IPTU aqui ninguém gosta de pagar, Jonas. Eu chamo a atenção do contribuinte. Você só paga IPTU quando você tem uma empresa. Você precisa renovar o alvará. Ah, mas eu não tenho benefício nenhum. Um dia passou um pedaço de asfalto na frente da tua casa, passou a coleta de lixo que já virou taxa. Mas assim, é pequeno esse orçamento para o tamanho do município, dos grandes gargalos que nós temos. O valor é grande, mas o custo é muito maior. Muito maior. Santarém hoje gasta demais. Nós tivemos aí algumas mudanças, iluminação pública, tivemos muitos investimentos que chegaram, hidroviário, muita obra que aconteceu em Santarém. Eu volto lá para o hidroviário. Eu sou insatisfeito com aquela cobrança. Eu, como santareno, tenho que, quando desce num carro lá, R$25. Está certo que é uma empresa privada explorando, mas e a contrapartida dessa empresa? Você falou de Zona Azul aqui. E a contrapartida da Zona Azul? E a contrapartida da Startec, das empresas de ônibus, que nunca pagaria ISS em Santarém? Eu acredito, o que falta é o prefeito investir numa procuradoria jurídica mais forte. Prefeito que investe em procuradoria jurídica forte tem resultado. Certo. Prefeito que não acredita, porque hoje você tem uma dificuldade. E aí você pergunta para os seus técnicos, o que eu vou fazer?
Quem tem que te responder são pessoas de competência. Então, tu tem que ter uma retaguarda de procuradores, uma retaguarda de profissionais nas pastas que estão aí sendo ocupadas com capacidade de gestão. O prefeito não pensa sozinho. O prefeito pensa de forma coletiva. Mas a vontade ele tem. E não basta só ter vontade, tu tem que ter dinheiro. Sem dinheiro tu não faz obra. Entendi, maravilha. Andrew, um bate-papo aqui muito bom. Tempão aqui nessa conversa, foi muito prazer. Se você tiver algum tema ainda, um assunto para tratar, quero te dar um espaço aí para a gente ir para o nosso encerramento. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a população de Santarém mais uma vez, me colocar à disposição, né, de todo santareno. Pode visitar a Câmara, o gabinete do vereador Andrew Razeira é de todos vocês. Eu me elegi com 2.158 votos, mas sou vereador de todo o município, da área urbana, do Planalto. Os que votaram e dos que não votaram. De Alter do Chão. Onde existir um santareno, pense que você tem um vereador, posso não lhe representar, posso não ser aquilo que você imaginava, sou uma pessoa cega, sou um advogado, um sonhador. Quem não sonha não realiza. Dizer para vocês que estamos na Câmara não fazendo uma oposição radical, extremista, mas uma oposição responsável, oposição naquilo que eu digo assim, o que for ruim, o que a gestão tentar implementar, que eu acredito que não vai dar certo, que é desperdício de dinheiro público, o vereador vai votar contra. Mas aquilo que for bom, eu vou parabenizar a gestão. Então, o nosso papel não é de perseguição, é de fiscalizar, é de cobrar, e nos ajudem a construir um mandato que as suas propostas, possam chegar lá pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram. Acompanhem a gente lá no Instagram, @AndrewRazeira. Façam suas críticas, questionem o Poder Legislativo, nos cobrem, não tenham medo de crítica. Eu acho que quando você se dispõe a estar na política, a sua vida passa a ser pública. E eu estou aberto ao diálogo e aberto à construção de um mandato participativo. Eu acredito que eu não farei um mandato sozinho e não sou capaz, não cheguei sozinho no parlamento. Então eu convoco qualquer santareno a dialogar qualquer tipo de política pública, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de denúncia, nós estamos abertos a receber, apurar e implementar. Agradecer mais uma vez a vocês aqui da Vox e a Deus por a oportunidade. Maravilha. Para você que ficou até agora, pega esse vídeo e compartilha para o máximo possível de pessoas, marca aquele teu amigo, aquela tua amiga, e um forte abraço, até a próxima.